Viagem. Te falei que a gente só começa lá no alto. Alô? Quem estava dormindo, acordou. Acho que tá alto ali. Já tá alto, Alô? Tá bom? Sejam bem-vindos. Bem-vindas, né? Que por enquanto ainda não tem homem no recinto na plateia, né? Os internautas também, sejam bem-vindos. É verdade, sejam bem-vindos. Então vamos lá, gente. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram que deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida. A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que nele na terra espezinharam. Pai de bondade infinita, nesse momento em que ligamos os nossos pensamentos a Ti, te agradecemos por esse dia e por essa oportunidade bendita de aqui estar para aprendermos um pouco mais dos Seus ensinamentos. Pedimos então que toque nossas mentes e nossos corações para que possamos despertar as nossas consciências e aprender e interiorizar ao máximo tudo que vamos aprender aqui hoje. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, hoje a gente vai começar diferente. A gente vai começar com um filminho, para todo mundo entrar no clima. Até para dar uma baixada também, né? Que a gente está tão agitado, a gente está tão... If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh, God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say. I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm going to get... Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. What are we having for dinner? Momentos, né, que são tão importantes. A gente nem dá importância a eles no dia a dia, mas que fazem a diferença. Muitos de nós temos conflitos familiares. É muito comum a gente ter conflito na família. E é engraçado que quando algumas pessoas vão em busca de discutir essas questões, eles buscam a confirmação daquilo que ele deseja ouvir para atribuir ao outro a culpa dos problemas que ele vive.
Quando a rigor, só quando a gente não está tão perto da família, a gente valoriza a família, né? A família é um negócio tão difícil, ao mesmo tempo tão importante, que quando a gente está longe, a gente percebe a importância que tem. E a gente teve no ano passado um casal que chegou ao Seja, que a esposa tem câncer, né? E nenhum dos dois era espíritas. E quando eles começaram a frequentar a casa, o marido fez um movimento enorme assim, de mudança da vida, da rotina, de tudo, porque ele dizia isso, a gente não tinha percebido quanto ela é importante. Agora ela está quase boa do câncer, quase 7 meses depois, né? Ela já está quase boa, está indo bastante bem, o tratamento está indo muito, muito, muito bem. E ele veio no outro dia me dizer assim, Nelson, engraçado, quando eu vim por ela, porque a gente veio buscar a cura para ela, né? Mas hoje estamos todos, porque nós gostamos de vir juntos. Então, nessa família em especial, o câncer foi um motivo de uni-los, porque eles não estavam unidos. E todos estão muito melhor agora, né? Então, às vezes, a gente precisa passar por dificuldades para valorizar quem está perto da gente. E é isso, pequenos momentos, né? Quem que a gente pensa como importante, alguém que queira estar do nosso lado? Legal, eu gosto. É pra lá. Tá ligado? Deixa eu ver se ele tá ligado. Tá ligado. Tá. Esse é o primeiro? Não. É. Então, gente, a gente... Esqueci que tem o ponto aqui do... Então, gente, a gente vê que a gente, na realidade, né, se a gente pensar bem, a gente só tem uma vida, né? Só que essa vida, ela é entremeada de várias encarnações, né? Toda hora a gente vem aqui para ter um aprendizado novo, enfim, para se melhorar. Então, se a gente, na verdade, a nossa vida é a construção de todas essas encarnações que a gente vem, e cada uma, em cada uma a gente tem um aprendizado, um resgate, uma experiência nova, enfim, a gente está se transformando e se melhorando. Tá? Então, a cada encarnação, nós aprendemos uma coisa nova. E, apesar disso, muitas vezes, nós contraímos novos débitos. E a cada reencarnação, o que acontece? Espíritos superiores fazem um programa, né, para a gente de provas, de expiações, de resgates, de missões. E isso tudo, e esse programa é um programa, é muito difícil até da gente dimensionar como eles conseguem fazer isso tudo. Porque esse programa começa desde o planeta onde a gente vai encarnar, até o país, o estado, a cidade, a condição socioeconômica, a família que a gente vai encarnar, quem vem antes, quem vem depois, o corpo que a gente vai ter. Então, o nosso psique é muito ainda limitado para a gente poder conceber uma organização desse tamanho, mas isso existe. Então, a gente pode ter certeza que a gente está aqui porque tem que estar, né, no lugar onde a gente está. E a família faz parte desse programa, que eu acho que o objetivo maior desse programa, o objetivo maior e único, é nos tornar pessoas felizes. Né? Então, pensar na família sob essa visão espírita é pensar nos mecanismos ainda muito desconhecidos para nós, da afinidade, das ligações emocionais e espirituais que se configuram nas relações e nos compromissos pessoais e coletivos, resultantes de cada reencarnação. Tá? Então, podemos dizer que esse programa que é feito para a gente é regido por muitas leis. Tá? Na física,
o magnetismo é a lei que estabelece a atração entre os polos opostos, né? O negativo atrai o positivo e o positivo o negativo. Já na natureza, existe uma lei que é a lei de afinidade, que define as relações humanas. Então, o que é positivo atrai o positivo e o que é o negativo atrai o negativo. Então, podemos dizer que o semelhante atrai o semelhante. Ontem, na palestra do Marcelo Shoa, ele lembrou de um ditado que diz assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E que o Divaldo inverteu esse ditado e disse: diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. E o que isso significa? Significa que ao nosso redor existe uma nuvem de testemunhas, sempre, em todos os lugares, em todos os momentos que estamos. São espíritos invisíveis, né, aos nossos olhos, que nos acompanham. E alguns desses espíritos, eles compartilham das mesmas ideias que temos e dos mesmos valores. E outros não. Outros são contrários a ela. Mas quando a gente fala também que eles estão nos acompanhando, isso não quer dizer que todos eles estão ao nosso ladinho. Alguns até estão, né? Mas muitos deles não estão do nosso lado, estão muito longe de nós. Uma comparação boa é como se fosse a internet, né? A gente está na internet e clica num site lá do Japão, dos Estados Unidos, do outro lado do mundo. Então, naquele mesmo instante, nós estamos lá. E assim é. Tá? Então, vamos imaginar a nossa mente como um rádio, com várias estações. Tá? E a nossa mente produz ondas eletromagnéticas, que atrai espíritos que estão na mesma faixa vibratória que nós. Então, pela lei de afinidade, a gente preenche o nosso psiquismo, né, com uma atmosfera ao nosso redor. E nessa atmosfera, existe uma corrente ao nosso redor com tudo que a gente pensa, com tudo que a gente sente, com todos os nossos pensamentos e emoções. Tá? Então, cada um de nós tem essa atmosfera ao seu redor. Então, e essa corrente pode até ter cheiro, cor e até peso. Então, vamos imaginar uma pessoa que é muito nervosa, muito irritada. Então, o que ela faz? Ela produz ao redor dela essa atmosfera, uma atmosfera carregada, uma atmosfera pesada. E atrai, por conta disso, por essas ondas eletromagnéticas que ela emite, espíritos que vibram nessa mesma faixa vibratória. Como alguém que está escutando o rádio e aí sintoniza naquela estação que tem mais afinidade. Né? E vou até contar um caso que a Iraci contou uma vez, que foi assim, ela estava parada num sinal para atravessar a rua. E aí teve uma batida de carro, né? Uma batida assim, levinha. E aí saiu o motorista do carro da frente, né, para ver o que tinha acontecido. E veio um espírito do lado dele, né, e ela vendo isso. Né? E aí começou, você vai deixar barato? Né? Faz alguma coisa, não sei o quê. E aí isso ela vendo todo do outro lado, né? Deve ser muito engraçado. Né? E aí o cara fazia... É estranho, né? E aí, é um negócio estranho. E aí ele fazia o que ele mandava. Aí ele começou, não sei o que lá. Aí é como se eles comandassem mesmo a gente. Tem até uma pergunta, né, no Livro dos Espíritos que fala que a gente não tem noção de quanto que os espíritos conduzem, orientam a nossa vida, né, o que a gente faz. Vocês já viram o vídeo do Amigos da Luz, do videogame? Já viram? É bem isso. Vocês conhecem o videogame? Verdade, que ele vai jogando e tal. Depois até a gente traz para mostrar. É muito engraçado. Então, em algumas pessoas, essa atmosfera tem essa tempestade carregada e tal. Já em outras, não. Né? Essa atmosfera em volta delas transborda paz, alegria. Então, muitas vezes, a gente se aproxima de pessoas que a gente não conhece e sente uma repulsa, né? Enfim, sem nem a gente conhecer.
E já outras são aquelas que a gente gosta de estar junto só por estar. Primeira pergunta, não dá para mudar de casa, não? Tem que ser na mesma casa? Não, fala a pergunta. Eu vou fazer a pergunta para o povo que está em casa. Faz a pergunta para o... Então, a nossa amiga está perguntando aqui se a gente identifica um parente que tem esse hábito, né, de trazer uma atmosfera difícil para dentro de casa, e a gente identifica isso, como é que a gente faz para se proteger? A primeira pergunta é essa: será que não dá para trocar de casa, largar o parente na outra casa? É claro. Ah, tem para cá. Gente, mas tem que ficar congelado aqui nesse cantinho, jura? É, eu posso dar umas, né? Qual é o teu nome? Verônica. Verônica, na verdade, sim, todas essas atuações vão trazer uma influência para qualquer ambiente. A gente também percebe isso quando a gente está numa sala de trabalho e, de repente, alguém chega. Parece que quem tem mais sensibilidade mediúnica em especial percebe que o negócio ficou diferente, né? E há pessoas cuja maneira de falar e tudo, você percebe que a coisa vai ficando agitada e tal. Vou te dizer hoje, eu tenho hoje uma turma difícil, né? Eu acho que Deus bota as coisas no lugar certo, me bota de manhã na pior turma da semana, para depois eu vir para cá e dar aquela aliviada, né? Porque escolheram a quinta-feira. Tem uma menina que é extremamente dedicada, é estudiosa, ela é competente, ela não tem questões acadêmicas que sejam de demérito para ela, mas ela é uma pessoa extremamente agitada, tumultuada. A gente percebe que ela é uma pessoa que traz problemas importantes. E ela tem uma ansiedade horrorosa. A turma dela, de 62, é muito ansiosa. Eu não vou dizer que seja só culpa dela, mas a atuação preponderante dela, porque eu já tive a oportunidade de estar, e ela não estar, porque ela faltou um dia, e o clima é outro. É outro. O poder psíquico que ela tem de influenciar é tão grande, e ela não é necessariamente uma mobilizadora, ela não tem capacidade de liderança, mas ela é inteligente, e ela articula bem as coisas de uma maneira que, quando ela começa a construir, ela gera uma onda de ansiedade. E a gente que desenvolve um pouco mais de sensibilidade para esses contextos, não fica bem nesses ambientes. Agora, vamos lembrar que o resultado final de qualquer ambiência nunca é determinado por apenas uma pessoa, é por todo mundo que está envolvido naquilo. E se a gente fizer um bom trabalho, né, de adestramento desse pensamento, dessa que fala, não sabe, esqueci o nome, dessa meditação em torno do pensamento, você vai conseguir fazer com que haja exatamente o processo contrário. A pessoa que chega com um psiquismo desequilibrado num ambiente equilibrado, ela é que se constrange e não o contrário. A gente não pode esquecer que, fisicamente, as ondas dos pensamentos positivos são muito mais vigorosas e poderosas do que aquelas de pensamento negativo. Portanto, pequenos momentos de prece podem destruir vibriões mentais que o psiquismo desequilibrado pode gerar. O que significa que é importante a gente ter o evangelho no lar. A gente diz pelo menos uma vez na semana, mas em casos em que a gente percebe isso, o ideal é que você faça todos os dias. Todos os dias faça o evangelho no lar, todo o procedimento. Todos os dias. E a gente ainda sugere que, em casos realmente importantes, em que a gente não dá conta, é importante que você tenha o evangelho uma vez por dia e um momento de prece, pelo menos, a semelhança do evangelho, no momento em que a pessoa dorme. Porque é o momento em que ela está mais suscetível de receber essas influências. E aí, certamente, a espiritualidade que não nos abandona, nesse momento em que o indivíduo está em repouso, ele pode ser trazido para ser melhor instruído, entendeu? Então, isso facilita. Mas isso... Não.
Sim, pode, claro. É só porque em desdobramento é mais fácil de a espiritualidade atuar sobre ela. Então pode ser enquanto ela dorme, no outro quarto, às vezes não precisa nem ser na mesma casa, né? Uma vez, eu acho que foi Iraci quem disse, disse, olha, se a pessoa tem muita resistência e não está suscetível às orientações, faça o evangelho enquanto ela está dormindo. Acho que foi Iraci quem me disse isso uma vez. Eu digo, mas não tem como estar lá, mas não precisa estar lá. Eu digo, é verdade, não precisa estar lá, porque a questão é de a espiritualidade trabalhar com aquele espírito, né, desdobrado, é mais fácil, tá? A gente, na verdade, a gente não precisa nem fazer isso, como é que eu vou te dizer, na hora. A gente pode o tempo inteiro já botar isso na cabeça, né? Tá ao longo do dia na rotina, tá em prece. Meu Deus, ajuda fulano, e tá tão difícil, né, mostrar tal coisa para ele e tal. Hoje à noite, quando ele dobrar, eu vou fazer. Vai de agora, não precisa ser nem na hora, né? Já vai mentalizando tudo isso, que isso já vai gerando ondas de receptividade, né? E isso pode ajudar. E aí, a pessoa mesmo longe, mas você meio que conhece a rotina da pessoa e tal, o ideal é que a pessoa esteja naquele sono mais profundo, para que isso ajude o desdobramento, né? Isso o Divaldo recomenda diversas vezes no Sexo e Consciência, que crianças com dificuldades têm o processo terapêutico de fazer exatamente isso durante o sono. E para a criança é importante que você faça todos os dias de forma direcionada, repetindo o discurso, como se fosse quase que um mantra, né? Aquele discurso repetido e tal, sempre com uma vibração intensa de amor e começando pelo elogio. Então ele vai dizer, meu filho, eu amo muito você, é tão importante você estar aqui com a gente, apesar das dificuldades, a gente está feliz de estar junto, que essa oportunidade seja bem aproveitada. E aí você vai dizendo, olha, papai quer que você melhore em tal coisa, porque isso vai te ajudar, não é só por mim, é por você mesmo. E repete, repete, repete. A Divaldo fala assim, quando, por alguma razão, a criança verbalizar aquele discurso quase que ensaiado que você tem com ele durante o desdobramento, é porque o processo terapêutico alcançou seu objetivo. Então você pode continuar fazendo, só que agora com outras coisas. Não adianta querer trabalhar tudo ao mesmo tempo. Nem o que aconteceu durante o dia, você querer dar bronca para ele à noite enquanto ele dorme. Não é isso. Eu quero que ele seja passível ao amor. Eu quero que ele seja menos irritado. Essa é a prioridade? É isso que eu vou trabalhar. É isso que eu vou trabalhar. Quando alcançar o processo terapêutico, a gente começa um novo ciclo. E assim por diante. Tá? Um passinho de cada vez. A gente tem alguém lá atrás para perguntar, a gente vai ouvi-la, aí a gente pede só mais um pouquinho para a gente poder evoluir, a gente vai atendendo vocês, tá? Quando a gente é a pessoa da ambiência negativa, né? Que bom que já reconheceu. Que mais bom. Fácil, né? Pois já deu o primeiro passo, resolveu. Você quer desabafar, filha? Que bom que você se reconheceu assim, em tese, né? Em tese. Bom, vamos lá. Que dá o primeiro passo, né? Com certeza. Daqui para frente é rápido agora. Se for ela que é a pessoa que... Ela tinha perguntado, sou eu a pessoa que causa a dificuldade, né? Que bom, reconheceu. Agora, daqui para frente, rapidinho. Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, na questão 388, Kardec pergunta, os encontros que ocorrem algumas vezes e que se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Há entre os seres pensantes laços que ainda não conheceis. O magnetismo é que dirige essa ciência, que compreendereis melhor mais tarde. Então, aos pouquinhos, a gente está desvendando, né, essas mensagens que os espíritos nos trazem, né, desde há muito tempo, e só agora que a gente está realmente mais firmemente vendo a força que a gente tem. Né, que Jesus falou que vós sois deuses. Eu acho que uma dessas coisas, desses poderes que a gente tem, um deles é esse, que nós podemos fazer essa transformação, né, que nem ela falou. Nós podemos mudar a nossa atmosfera fluídica ao nosso redor, e aí fazer brilhar a nossa luz e contagiar todas as pessoas que vivem conosco. Porque às vezes está essa atmosfera mesmo, que nem a Beth falou, ela tem uma irmã que fala assim, oi, tudo bem? Aí a irmã fala, indo.
Então ela fala assim, que bom, né? Enfim, acho que depende muito da gente também transformar isso, né? Que a pessoa vai ficar se sentindo mal, né? Por ter dado aquela resposta, e não ela por ter recebido. Você sabe? Pois é. Eu vou dizer uma coisa difícil de ser dita, e porque é difícil de ser ouvida. A gente tem o pressuposto de que, em nome da caridade, a gente deve ajudar aqueles que nos são próximos. E isso é verdade. Há pessoas que são extremamente negativas, são pessoas mesmo de trato difícil, né? Não só trato social. O Miranda, não é o Manuel Filomeno não, o Hermínio Miranda, conta uma história, quando ele, encarnado, trabalhava em atendimento fraterno. Ele fala de um senhor que era um enorme vampirizador. A gente acha que vampirizador, né, quem conhece a bibliografia espírita, é só desencarnado, mas existem encarnados vampirizadores. Não é só mau humor, não. Não é só pessimismo, não. São pessoas que efetivamente sugam as energias positivas de quem está próximo. E a gente conhece a lei de afinidade, né? Então são pessoas que essa conduta negativa, elas realmente desenergizam as pessoas que estão próximas, se ela permitir. Mas tudo é uma questão de conduta mental. Então a gente, com a proposta da caridade, a gente se coloca sempre muito vulnerável, muito aberto para essas pessoas, e se você bobear, você adoece. Esse senhor, Miranda, que tinha clarividência, ele contava que ele chegava para o atendimento fraterno e ele vinha uma espécie de um tubo flexível, como se fosse aquele negócio, aquele sifão do banheiro, embaixo da pia, que você vai moldando. Ele se sentia como se fosse um tubo daquele, maleável, que ele imediatamente, para chegar no atendimento fraterno, que é quando o atendente está disponível, está ali com o coração aberto e tal, e aquela coisa vinha para conectar nele. E ele dizia que ficava assim tão constrangido com aquele negócio vindo para cima dele, que ele tentava fugir e não sei o que na conversa, mas para onde ele fosse que a coisa ia atrás e tentava conectar, né? E ele disse que tinha que ter um controle mental muito grande para impedir que ele realmente conseguisse tirar as energias. E uma das reclamações desse homem é que ele era muito sobrecarregado, porque a mulher dele era muito doente, tudo ficava nas costas dele. E ele dizia, mal ele sabe que a bichinha é doente, tadinha, porque ele tira tudo dela. Então diz que depois que ele morreu, que ela aprumou, né? Nasceu para a vida, porque ele era uma pessoa, um vampirizador, que é o termo que ele utiliza. É importante que quando a gente reconhece isso, a gente saiba que o amor, eu sempre digo isso, ele é sublime, mas ele não precisa ser piegas. Uma das maneiras de você ajudar uma pessoa que tem uma conduta dessa natureza é estando disponível para esclarecê-la, mas não se colocando como, e aí, porque você só vai adoecer junto com ela. Então essa coisa da ambiência de que a gente está tratando é absurdamente relevante. E às vezes a gente conhece a terapêutica da dor, é importante que a própria doença que aquela pessoa cultiva seja o elemento que vai restabelecer a saúde e o equilíbrio do indivíduo. Porque se você entra nessa de estar com ele, vão os dois juntos para o buraco. Por isso eu estou dizendo que é uma coisa difícil de ser dita, porque você tem que relativizar. E até onde vai uma coisa, até onde vai a outra. Até onde você acaba atribuindo ao outro essa conduta e não em si mesmo. Por isso é difícil, tá? Mas está dito, aí cada um vai digerir agora isso aí. Aí vamos digerir aí. Ainda não é o momento dela. Importante não esquecer nossa família. Não, importante não esquecer. Nossa família não é só os nossos parentes, é toda a humanidade. Vocês tiveram oportunidade de ler o Semeador de Estrelas, o capítulo 4, né? 4. Tiveram oportunidade? Quem não teve oportunidade, dá uma lida. É outro capítulo. Aliás, a gente só escolheu o capítulo bonito, né? Do Sexo e Consciência já leram, gostaram, não gostaram? Não, a gente mandou em PDF o Sexo e Consciência, que não tem. Mas se quiser a gente envia. Está lá previsto no cronograma, né, dessas duas aulas, que, né, é um par de aula aí.
Semeador de Estrelas, acho que é o capítulo 4, chama-se Família Espiritual. Capítulo lindo em que Joana explica para o Divaldo a família espiritual dela, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, porque a minha visão de família espiritual sempre foi uma visão limitada às relações parentais. A gente sabe pelo Espiritismo, a gente sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho muito legal que vai exatamente dizer isso, né? Tome sempre cuidado com o desconhecido com que você trata, porque ele pode ser tão parente seu quanto aquele que você, né, vê dentro de casa. Então trate todos bem, porque a gente nunca sabe quem são essas pessoas. E Joana, quando vem trazer no capítulo que fala sobre família espiritual, traz uma visão que eu não tinha sobre a família espiritual dela. A gente sempre escuta Divaldo falando que Joana traz as pessoas pelas próprias mãos, porque a família espiritual dela é muito grande. E eu penso em quê? Um espírito muito antigo, que conviveu com muitos outros espíritos, e que são pessoas que tiveram um vínculo com ela, ou é o amigo do amigo. E ela esclarece para ele que não é só isso. Como ela teve muitas encarnações na condição de, na Igreja Católica santa, né, muitas pessoas costumam fazer prece para ela, pessoas que nunca conheceram e que têm nela uma verdadeira amiga. São pessoas devotas da Santa Isso, Santa Aquilo, que foram personalidades que ela envergou, e que têm uma relação de enorme intimidade. Não é assim com os devotos de qualquer coisa aí, qualquer santo que você possa imaginar? Tem uma relação de tanta intimidade, porque qualquer momento da vida daquela pessoa, ele remete pensamento para quem? Para aquele espírito. Então, ela diz, a quantidade de pessoas que eu reúno na minha família espiritual por conta de uma afinidade muito estreita é gigantesca. É muito maior do que a gente possa imaginar. Então, ela está bem próximo dessa noção de concepção de que os nossos irmãos são todos, é a humanidade inteira. E ela fala do compromisso real que ela tem de Divaldo, nessa vida, ajudar a todas essas pessoas, a todos esses espíritos afins. Então a gente já começa a imaginar essa ideia da família espiritual em Joana, que tem uma condição diferenciada, de forma mais alargada ainda do que aquela que passa por todas as encarnações. Então a gente sai de uma visão família bem casa para uma família mais alargada, que são todas as encarnações. E no caso dela, a gente amplia ainda mais. Porque muitas vezes a família não vem só também para resgatar, não vem só para essas coisas, vem também para ajudar a gente. Né? A gente, às vezes, está passando aqui na porta, encontra uma amiga que frequenta aqui e fala, vamos lá, né? É legal, vem conhecer. Né? E a gente nem sabe, mas enfim, a gente já conhece de outras vidas, nada é por acaso. Então, o pessoal está sempre aí para ajudar a gente também. Tem outro trabalho. Oi? Aquele é de que livro? Esse não é de livro nenhum, não. Esse aí... o Semeador de Estrelas. O Semeador de Estrelas. Esse aí eu só peguei na na verdade, não é Psicografia de Joana. É um livro organizado pela Sueli Caldas Schubert, que conta histórias de Divaldo. Divaldo dá algumas entrevistas e há coisa, eu digo sempre isso, há alguns livros especiais. Eu recomendo Sexo e Consciência, quem já começou a ler ou quem tem oportunidade de ler, que ele é um livro leve para tratar de questões dificílimas e eu não vejo tratada com a mesma leveza em outro lugar. Então, por isso, para mim, o livro se torna especial. A mesma coisa é o Semeador de Estrelas. Ele é um livro especial porque há coisas da intimidade da vida de Divaldo e de Joana que só estão ali, não vejo em outro lugar. O autor é a Sueli Caldas Schubert e o Divaldo, mas, na verdade, ele foi organizado pela Sueli a partir do que o Divaldo disse, entrevistas que ele deu para ela, conferências que ele deu. É um livro leve, gostoso também de ler demais. Tenho certeza que vocês vão gostar. E esse capítulo 4 está extremamente ligado a essa questão de família espiritual. Esse é o título, aliás, e tem muito a ver com a gente. Vocês vão começar a ler coisas ali, você vai ver que a Iraci fala, que a Joana fala nas suas psicofonias. Tem muita coisa ali que confere com aquilo que a Iraci sempre fala. Vocês vão gostar. Claro que, aliás, até agora a gente não conseguiu te responder. Que bom que puseram a palavra espírito antes, né, filha?
Bom, primeiro eu vou dizer como é que eu faço. Toda vez que alguém vem me dizer uma coisa assim, muito de elogio, né? Ah, que você é maravilhoso, você não vai encarnar mais aqui, que não sei o quê. Eu dentro de mim já começo a falar, mentiroso. Né? Já vou dentro de me alimentando, mentiroso, quanta... Não, mas o que ele disse é um elogio, porque dizer que a pessoa não reencarna mais porque é bom demais, porque eu devo ter mais umas, sei lá quantas centenas de reencarnação para frente, que eu ainda estou devagar, né? Então vamos lá. Eu sempre faço isso, sabe? Quando alguém vem elogiando muito, eu já vou dentro de mim e dizer, Jesus fez isso quando vieram. Mas você não precisa passar por isso, não sei o quê. Qual foi a fala dele? Vai de retro, né? Não, acho que isso não é nem o mais importante, né? Eu vou te explicar. Eu entendi. Ah, entendi. Exilada da encarnação, uma coisa assim, né? Relaxa. Não, na verdade, deixa a gente explicar. Eu entendi. Não, na verdade ele estava te elogiando, porque... Não, mas ele tentou te elogiar. É porque a encarnação é uma estratégia, né? Eu diria que é uma metodologia de aprendizado, por que não? E quando a gente diz que a gente não precisa mais reencarnar, ou pelo menos não precisa reencarnar na Terra, é porque a gente já está numa condição evolutiva de um planeta melhor, né? Então, quando você diz assim, você não precisa reencarnar mais, eu digo, preciso sim, meu filho, fica aqui, não sabe de nada, né? Já logo, tu não sabe de nada, inocente, né? A gente só conhece uma pessoa vivendo com ela, nem isso, né? Porque há espíritos que não precisam reencarnar desta maneira como a gente conhece, né? São encarnações mais sutis, em planetas mais evoluídos. Mas vai ignorando, vamos trabalhando, tá? Vamos lá, vamos para o próximo, G. Ah, tá. Então tem o negócio da família que eu esqueci. Cadê meu livro? Espera aí, que eu esqueci. Ai, meu Deus. Olha a indisciplina, eu esqueci o livro. Não, eu esqueci o livro não, eu esqueci de pegar o livro. Com frio. Olha, tem um... Olha aqui. É que eu tô agitada. A gente está, né? A gente tá. Eu acho que quem é que não está agitado nesse país? Olha aqui. Os anos sucederam-se, vou ler um trechinho para vocês, tá? E Joana de Ângeles explicou-me, a nossa será uma marcha muito longa, caminharemos muito, ela dizendo para Divaldo. Eu irei escrever muito pelas tuas mãos, e tempo virá em que te requisitarei várias horas... Ih, tá brabo, eu vou voltar. Calma, né? Estou parecendo a minha aluna lendo a doidinha, a ansiosa. Caminharemos muito. Eu irei escrever muito pelas tuas mãos e tempo virá em que eu requisitarei várias horas para o ministério da escrita. Porque, do passado, eu trago comigo um número muito grande de almas que me são afins e estão espalhadas, às quais desejo mandar a minha mensagem de amiga. A princípio, diz ela ainda para Divaldo, tu irás convidá-las pela palavra, presencialmente, né, dirigindo a palavra a essas pessoas. E quando as forças te diminuírem e as distâncias se fizerem intransponíveis, a mensagem escrita chegará até elas. Novamente, elas virão, e muitas necessitarão do alimento ao longo do tempo. A mensagem escrita chegará periodicamente como um estímulo para que possam lutar e triunfar na sua atual experiência. Quando Joana tem esse programa de Divaldo viajar tanto, é porque ela quer fazer um convite pessoal para essas pessoas, para melhorarem as suas vidas, para agregarem junto à doutrina a novas experiências. Mas ela diz, Divaldo uma hora não vai ter como estar em todos os lugares, e em algum momento também não vai ser possível estar em lugares tão remotos, mas aí a palavra psicografada, né, vai chegar a essas pessoas. É uma reafirmação do compromisso dela com a nossa melhoria.
E aí a Iracy sempre diz que é literal, porque a gente perguntou isso para o Divaldo no congresso do ano passado, na entrevista. É literal essa coisa de trazer pelas mãos, quer dizer que algum amigo, algum mentor espiritual está trazendo, está orientando e tal. Ele disse, não, é literal. Ela própria, espírito com a condição que ela tem, com a quantidade de tarefas que tem, ela própria nos conduz às casas espíritas por ela orientadas. E ela própria é quem é responsável pela organização do trabalho que esta pessoa vai realizar nessas casas espíritas. Ela pessoalmente faz isso em nome do amor. Não é, menina? Vou dizer que uma das grandes questões da humanidade é a gente viver um contexto tão difícil e as pessoas se sentirem sós. A solidão, nem que seja, não é uma solidão às vezes de convivência, mas essa solidão da tutela de alguém maior é uma coisa que pega muito para várias pessoas, né? E quando a gente, unido por esse magnetismo amoroso de Joana, tem a notícia de que nós estamos, quase todos nós, né, reunidos por amor que ela tem a nós, isso é de um alento, do ponto de vista da tutela espiritual, que é impagável, impagável. E aí... Vamos falar, né? Então tá bom. Fala, não fala, fala, não fala. E aí, a gente, nessa entrevista no ano passado, rolou um negócio assim muito especial, né? Porque a coisa começou totalmente adversa, a gente não esperava... a gente esperava ter 50 minutos pelo menos de entrevista com o Divaldo. E ele... porque lá no congresso, o que acontece? Você não lembra de nada? Gente. Jura? É que lá no congresso, o Nelson que ele fica responsável pelas entrevistas, né, que são feitas lá no BEC, que depois é colocada na rádio. Ou seja, eu não vejo nada do congresso. O povo diz que foi isso, foi aquilo, eu digo, foi, não vejo nada. Também não vê, né? Não, pois é, mas... Não, pois é, essa parte... Não, a entrevista sim, mas essa partezinha que ele vai contar agora... Então, olha bafão. É um bafão espiritual, né? Aí a gente esperava 50 minutos a 1 hora com o Divaldo. E o Divaldo chegou atrasado por causa de trânsito, aí teve compromisso de não sei o quê, pediu para conversar com a Iracy, a sós, teve isso, teve aquilo. Quando ele chegou, eu digo assim, Divaldo, a gente tem 50 minutos. Ele disse, não, a gente tem 10 minutos. Como assim, Divaldo? 10 minutos? Aquilo deu um desespero, não sei se você me lembra naquele momento, de um desespero. Eu falei, meu Deus, o que a gente faz agora? E aí eu falei, sabe de uma coisa? A gente vai ignorar tudo que estava planejado e a gente vai, já que tem só 10 minutos, a gente vai pedir que Divaldo fale da gente. Foi um negócio que veio na nossa cabeça ali, né? Eu e a Indiara, e aí a gente começou, mas foi assim, sabe aquele negócio que você pergunta isso e o Divaldo fala isso? A Indiara era outra. A Indiara é a pessoa que estava entrevistando junto comigo e a Isa estava no controle da porta, porque tem negócio do som e tal, que não pode entrar, e ela era a pessoa da porta que ficava ali dentro pedindo que alguém entrasse. Aí Divaldo diz que a gente pergunta sobre a família espiritual, né? É literal? Eu disse, não, é de verdade. Ela pessoalmente traz e cuida do trabalho que a gente tem que desenvolver. Aí ele continua dizendo... Porque todos nós que estamos no SEJA já tivemos encarnações juntos. Fomos trabalhadores vinculados a Francisco de Assis. E aí ele vai dizer que ou diretamente ou indiretamente. Alguns de nós, contemporâneos de Francisco, vivendo com ele, trabalhando pela luta, pela grande causa que ele veio dar conta. Outros de nós, a maior parte de nós, logo depois dele, porque tínhamos o objetivo de dar continuidade ao trabalho que Francisco tinha começado. E nós estamos reunidos porque nós falimos. Diz ele, são espíritos que se perderam na noite medieval e ao longo dos séculos acumularam grandes
porções de culpa por não ter conseguido dar conta de um momento tão sublime que foi a proximidade com o poverelo de Assis, né? E aí ele fala que Joana estrategicamente previu que a gente tivesse um outro momento também muito favorável, tanto quanto aquele momento, ainda que diferente, para que a gente pudesse resgatar essa dívida, estabelecendo com qualidade, ou restabelecendo, esse programa de trabalho. E este é um momento, hoje eu acho que é um dia excelente a gente dizer isso, né? Este é um momento, do ponto de vista espiritual, estratégico, para que a humanidade seja auxiliada, porque precisa, tanto quanto quando Francisco veio para desfazer aquela igreja tão materialista, aquela igreja tão voltada para os poderes terrenos. Francisco veio trazer esta realidade espiritual do cristianismo primitivo. E a gente está num momento em que a gente precisa reviver essa experiência verdadeira de cristãos, e nós estamos de novo reunidos para fazer o mesmo trabalho. Só que, como nós já falimos, é importante que a gente tenha muito cuidado, porque a repetição da experiência, já cristalizada como um comportamento atávico, é muito possível. Daí a gente precisar de orientação constante. E o irmão Luiz, que trabalha aqui na casa, é diuturnamente, de quando em quando, que é cada vez mais próximo, ele vem alertando sobre disciplina, amor, devoção, dedicação, docilidade e coisas do gênero, que ainda está faltando à maior parte de nós. Porque a gente falir uma vez é uma coisa, não é assim que diz? Mas errado às vezes é burrice. A gente erra muito, várias vezes, as encarnações têm isso. Mas ganhar duas chances importantes em espaço de tempo tão pequeno, né? Porque do ponto de vista maior é pouquinho tempo, e errado às vezes é muito grave. Daí a importância de a gente estar unido como família mesmo. A Irecê sempre fala de família, né? É difícil. E o momento pode não ser favorável. Uma coisa é você dar uma grande tarefa para uma pessoa num contexto. Ainda que você queira, o contexto não favorece às vezes. Eu acho que o primeiro momento do Francisco, nem ele entendeu de pronto essa construção da igreja que Deus estava querendo que ele fizesse, né? E eu acho que o momento da gente é esse mesmo, é a reconstrução dos valores, né, dessa igreja dentro de cada um de nós. Essa mudança, né, que eu acho que a casa, a gente está aqui hoje estudando e trabalhando, propicia essa mudança. Eu e a Gisela conversávamos ontem mesmo, né, Gi? Vamos contar o milagre sem falar do santo, né? Que algumas pessoas vão realizar alguns trabalhos na casa espírita e a gente diz assim, caramba, por que essa pessoa está nesse lugar, né? Porque não é possível, essa pessoa não era para estar nesse lugar fazendo determinada coisa. Só que a gente não sabe de nada, né? E quando uma pessoa vai para um trabalho e as coisas acontecem de uma maneira muito natural, às vezes não é nem porque o trabalho precisa dessa pessoa. Às vezes, essa pessoa precisa daquele trabalho. E como somos todos muito acolhidos por Joana, as duas coisas podem acontecer, né? Às vezes você vê que a pessoa está fazendo aquele trabalho que ela gosta, que é maravilhoso e tal, e ótimo, o trabalho aproveita essa pessoa, digamos. E há vezes em que essa pessoa aproveita o trabalho. Entende? Porque a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa para receber aquilo de que a gente precisa. Você sabe que o maior prejuízo que eu vejo nessa história é quando a pessoa tem uma resistência muito grande. Como algumas pessoas são resistentes. Não é resistente a fulano, a beltrano, é resistente a tudo. A resistência faz parte da personalidade daquele indivíduo. Veja aqui, que é isso? A gente está parecendo que está procurando sinal para telefone celular. Que é isso? Pronto. É a resistência. Pulou, Gi. Isso é coisa de Oliviane, quer ver só? Tadinha, tá dizendo que não. É que tem um problema aqui atrás disso aqui. Eu. Ah, tá. É que você está aqui na minha frente, tem um problema atrás, pensei que fosse eu. Então, olha só, algumas pessoas são extremamente resistentes. E
ela é trazida pela espiritualidade, o trabalho aparece para ela. Não, às vezes, o Chico dizia isso, às vezes algumas pessoas renascem para realizar um determinado trabalho. E como ela, resistente, preguiçosa, indisciplinada, não realiza aquele trabalho, alguém tem que fazê-lo. E o que acontece? Algumas pessoas um pouco mais disponíveis, o que não quer dizer com mais tempo, hein? Mais disponíveis, acabam ficando sobrecarregadas porque elas fazem, em contexto não ideal, o trabalho que é delas e que é do outro. Quando a gente ouve o tempo inteiro a Iraci falando família, bom dia, família, boa tarde, é porque é família mesmo. E toda família é feita de divisão de tarefas. Não é assim que funciona uma família saudável? Todo mundo tem que ter tarefa? Todo mundo tem que ter tarefa. Se o teu filho está dentro de casa e não tem tarefa, está errado. Se o teu marido está dentro de casa e não tem tarefa, dá o que fazer para ele. Que tem que ter tarefa, aquilo que é da responsabilidade dele, que se der errado, diz, olha, isso aqui é teu, por que isso aqui não está feito direito? Todo mundo tem que despachar, não, às vezes que segura primeiro. Despacha só no final, calma. Ela já quer uma solução mais fácil, olha isso. Então, fala. Quem é Joana, né? Porque todo mundo confia, vê essa mulher, eu não sei quem é. Aí o que eu fiz? Eu fui ler aquele Joana e Jesus que conta a história. E eu acho que é muito importante a gente que vem para cá de espírito na hora, ou de dor, ou que quer conhecer, enfim, ou é trazido, você conhecer, porque todo mundo fala, Joana, eu vivia rezando a Nossa Senhora. Aí, de repente, Joana na minha vida, que é essa mulher, eu não vejo nada. Então, como é que eu vou acreditar nessa pessoa? Como é que eu vou ter essa fé? E essa fé, ela foi construída aqui através dos cursos que eu vim fazendo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa realmente se conhecer, a gente precisa fazer os cursos, aos poucos, a gente vai entendendo quem é essa pessoa, como é que acontece o centro espírita, e a informação é muito importante. Então, eu estou vendo, às vezes, muita cobrança. Olha, se vocês não fizerem isso, né, olha, é a última encarnação, mas a gente precisa aqui, todo mundo, quem já tem um conhecimento, ter um pouco de solidariedade com as pessoas que não realmente não sabem, não têm Então. ninguém, né? Elas têm que ter essa fé. Alguém um dia me falou assim, ai, como é que cria essa fé? Em coisas que a gente às vezes não enxerga, porque não tem a capacidade de É verdade. Então, eu acho que assim, dar direção, as pessoas têm que ter essa bondade e compreender que a gente está tentando aprender ainda, que a gente não sabe tudo. É verdade. A amiga está falando aqui da experiência pessoal de chegar da casa, né? E está falando dessa questão que a gente vive um momento singular no Espiritismo. Muitas pessoas falam da necessidade de a gente trabalhar, porque o tempo urge e tal. E ela está falando daquele que chega ao Espiritismo e não conhece e tal, e que se assusta com essa coisa da urgência, né? A gente precisa entender duas coisas nessa questão que você falou que é fundamental, é importante. Como é que a gente vê isso? Uma delas é a seguinte: ninguém é chamado a determinada realidade se ele não consegue lidar com ela. A generosidade do acolhimento, da informação, ela é fundamental. É por isso que a gente fala tanto dos cursos, que é ali que as coisas vão acontecer, na palestra e no curso. Mas todo aquele que chega a um determinado núcleo de trabalho, ele está pronto para o trabalho. Vou te dar um exemplo. A gente tem esse mesmo casal que eu fiz referência, né, que chegou no ano passado à casa, e ele dizia assim, eu queria tanto trabalhar, queria tanto fazer alguma coisa, mas eu ainda não posso dar passe, porque eu não fiz ainda, só fiz o livro dos espíritos, não posso não sei o quê, porque não sei isso, não sei, porque não conhece nada de espiritismo. Eu digo, querido, vai trabalhar na cantina.
Vai trabalhar na livraria. Vai trabalhar, não precisa ser com alguma coisa que ensina espiritismo. Mas será que eu tenho coisa? Gente, qualquer pessoa com dedicação, com amor, pode trabalhar na livraria. Claro, tem que ter alguém que possa orientar no livro, porque ele não conhece os livros e tal, mas ele está ajudando, está ali fazendo alguma coisa. E aí ele disse assim, olha, depois eu vim entender que eu estou no lugar certo. Porque o que está faltando exatamente em mim? O que eu ficava pensando, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer agora é estudar. E olha onde eu fui parar, na livraria. Cada vez que alguém chega e me pergunta, você tem um livro que é assim, 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 e eu não sei, eu fico com aquela ânsia, com aquela gana de querer ler aquilo para poder... Então, o que o trabalho está fazendo com ele? O está auxiliando a ter a necessidade de estudar. Às vezes a pessoa ajuda o trabalho, às vezes o trabalho ajuda a pessoa. Por isso essa preparação, às vezes, ela não é prévia ao trabalho, ela vem com o trabalho. Esse auxílio vem colocando a mão na massa. Quem não veio ainda no domingo, no trabalho que é feito de manhã com as crianças, nunca vieram? Quem não veio? Praticamente todo mundo. Eu queria sugerir a vocês que vocês viessem, não sei como é que funciona isso, né? Mas como é que funciona devagar, isso? Não todos na Não, mesma... não, é isso, eu não sei como é que funciona isso, mas a gente podia, ao pouquinho dizer assim, que dia eu posso vir com o coordenador do trabalho para conhecer? Gente, a gente ouve falar da comunidade, a gente ouve falar dessas crianças, a gente ouve falar desse povo. Venha conhecê-los. Eu tenho certeza de que essa experiência transforma a vida de qualquer pessoa. Venha conhecê-los. Mas esse trabalho assim de vir conhecer, é vir conhecer já com a vontade de trabalhar, claro, de ajudar. Claro. Porque até a Iraci, assim, a gente não pode ser uma vitrine abrir, lá deixa eu visitar e ver esse negócio, né? Isso a casa não funciona assim. Né? Já tem que vir, mas já sabendo, disposta a trabalhar. Né? Tem várias áreas para vocês trabalhar, tem o berçário, cozinha, nossa, dá para se divertir muito. Mas tem que já vir com esse... todo domingo, de 8 até umas 11h30, no máximo meio-dia. O primeiro passo é falar com o coordenador do trabalho, né, para saber de que está precisando, se colocar à disposição e também deixar a espiritualidade atuar sobre a nossa vida. E essa generosidade do trato, concordo plenamente com você, ela é um carinho de que as pessoas precisam. As pessoas são orientadas da recepção a ter essa acolhida, né, de carinho e tudo, porque nada melhor que a gente chegar a um lugar e ser recebido com carinho, né? Isso é fabuloso. E eles são muito receptivos, muito carinhosos, né? Até para quem já é da casa, a gente desponta ali em cima, vai descendo a rampa, já tem um sorrisão lá embaixo para a gente, né? É muito legal isso. Abraço gostoso também. Né? São todas gentis. Não sei se a gente deu conta assim no comentário, mas perfeito, perfeito. Gi, 3 horas, o negócio é rápido aqui, né? O negócio vapt-vupt. Então, vocês estão convidados para o trabalho, tá? Eu disse do domingo, mas qualquer trabalho. Na verdade, eu acredito na ideia do eis-me aqui, Senhor, sabe? Assim, o que está precisando? Fala com fulano. Na realidade, é só ir na secretaria, né? Aí tem uma ficha do voluntariado, e aí vocês colocam a disponibilidade de horário, só isso. Eu posso 1 hora, sei lá, nas quartas-feiras, e aí a gente direciona para o coordenador e ele faz o convite. Isso. Tá. O que foi? É porque ela aceitou já tem 3 convites. Né? Isso é o problema, né? O problema é de você chegar para trabalhar e daqui a pouco a coisa crescer, né? Esse é o problema, é o problema bom. É o problema bom. Ela está internada na cozinha, faz tudo na cozinha, né? É isso aí. Cada um está no lugar de que precisa. Vamos lá. Joana de Ângeles, meditação, momento meditação. A gente tem aquele texto para refletir, lembra? Que a gente vai enviar para vocês. E quem é que vai ler o textinho dessa semana? Vem cá. Ixi, vai ter que chamar para o ímpar. Ela foi mais rápida hoje. Semana que vem está contigo. Vem cá ler para a gente.
Aí você já sabe como é que funciona, a gente já emenda na prece, e aí depois vocês esperem um instantinho que a gente tem aviso, tá? Momento meditação. Não te canses de amar. É possível que a resposta do amor no seio da família não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresa as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadas. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento sem limite e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre. Joana de Ângeles. Antes de fazer a prece, só o porquê da... Eu já estava com isso na minha cabeça. Vim no carro, até lendo uma mensagenzinha que foi essa coisa de WhatsApp. O pessoal vai distribuindo, né, para grupos, enfim. E eu recebi de uns 3 grupos diferentes. É uma mensagem que, segundo o que me mandaram, foi pelo Divaldo Franco, numa sessão, numa casa espírita aqui no Rio, e ele, orientado pelos espíritos, pedindo para o povo brasileiro tentar mudar um pouco esse padrão energético que a gente está vivendo. A gente tem vivido nos últimos meses, e principalmente nesses últimos dias, situações bem pesadas, uma energia bem pesada, e eu queria fazer uma prece nesse sentido, e convidar vocês também para elevar um pouco mais essa energia do nosso país. A gente está precisando muito, muito, muito. Eu até me emociono assim, porque... Desculpa. Senhor Deus, estamos aqui pedindo que o Senhor interceda por nós, pela nossa nação, pela nossa família, né, que é como um todo, como a gente acabou de estudar aqui. Por mais que seja difícil da gente entender, somos uma família nesse mundo. E pedir mais especificamente pela nossa nação, para que nos oriente nossos governantes, oriente nosso povo, com um pensamento mais elevado, com mais esperança, com mais fé, para conseguirmos ter um sucesso. Sabemos que tudo que a gente está passando é permitido também pelo Senhor, pois precisamos de experiências, né, que a gente precisa passar pelo aprendizado. Mas pedimos um suporte, que a espiritualidade consiga ter acesso a todos os encarnados aqui presentes nesse mundo e agirem da melhor forma possível para amenizar, na medida do possível, todos os sofrimentos da humanidade, meu Pai. E venho também agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui, de estar fazendo essa oração junto com todos os amigos e nossos irmãos aqui. E agradecendo por essa oportunidade de estar aprendendo, de estar instruindo, para tentar melhorar o presente e o futuro. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, minha querida. Você viu como é que ela foi intuída, porque era exatamente isso que eu ia dizer. Já está dito, né? A gente começou falando dessa ampliação da noção de família, de uma ampliação para algo que vai para além da nossa casa, e era exatamente o que quer dizer. Onde está a nossa casa, né? A nossa casa é o planeta. E a gente precisa melhorar a qualidade daqueles que vivem com a gente. Era exatamente isso que a gente ia dizer agora. Ela foi muito feliz. Muito todos feliz nós, na escolha. Né? Todos nós. Foi uma mensagem muito linda, que tocou os corações de todos. E a importância, né, de todo mundo vibrar positivamente para a gente conseguir que esse país seja o país que a gente sempre quis estar e morar.
Isso mesmo. Que a pátria do Evangelho realize o efetivo papel que para ela está realizada. A gente que vinha reclamando e não vendo saída para as coisas, só diante de contextos muito difíceis, grandes mudanças são realizadas. O momento é de esperança e o momento é de, não vou dizer de felicidade, porque o momento é difícil, mas o momento é de esperança. Acho que esperança é a palavra, de que as coisas estão acontecendo segundo a vontade de Deus e mais rápido do que a gente imagina, as soluções vão acontecer conforme o planejamento da espiritualidade. Que a gente tenha piedade daqueles que, julgando serem seus o que é de todo mundo, a gente possa ver neles equívocos que talvez nós mesmos já tenhamos praticados ou venhamos a praticar. Que a gente tenha indulgência com esse comportamento, porque no final das contas a gente só colhe aquilo que a gente planta. Quem colhe batata não colhe chuchu. Planta, né? planta. Quem planta batata não colhe chuchu. Quem colhe batata não colhe chuchu também, porque ou eu colho uma coisa ou eu colho a outra, né? Mas se eu estou plantando uma coisa, eu vou colher aquilo que eu estou plantando. E a gente deve plantar esperança, amor, indulgência, para que a gente também possa receber isso do próximo, tá bom? Tá, então a gente vai mandar para vocês o planejamento da próxima aula. A próxima que é daqui a 15 dias. Ah, sim, isso. Por conta da Semana Santa, quarta-feira tem curso na casa, mas quinta e sábado não haverá. Isso. Aí a gente manda também a meditação. E o capítulo do... Pode deixar. O capítulo 4 foi bom. E olha... Eu digitalizei, estava legível? Estava. Palestra sim. Palestra sempre tem. Palestra sempre. E olha, olhem com cuidado o texto, porque ele é complexo e profundo. A gente precisa meditar efetivamente sobre ele. Tem muita coisa legal ali dentro daquelas poucas linhas. A gente mandou de 2 aulas. É a primeira vez que você está vendo. Eu vou te dar o e-mail. Quem ainda não recebeu o e-mail da meditação da semana, vem cá que a gente anota e envia, tá bom? Queridos, uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Boa tarde. Colhe batata, não colhe chuchu.